Fala galera, muito boa tarde, alô Brasil, alô galera de todo o Brasil, é um prazer receber vocês, PB, aqui no meio da linha verde, mano. Alô Aurélio Bourê, meu irmão querido, professor Bourê, olha a minha sombra dando tchau, olha a minha sombra dando tchau na estrada, em plena BR. É o PB, meu irmão, apaixonado, foco, fosse fé. Eu falei num visual desse, eu tenho que abrir essa live. Eu tenho que fazer uma live pra galera do Periscope do PB. Essa galera apaixonada por estudar. Tô aqui, Aurélio Bourê, no meio da estrada. Saí de Aracaju, tô indo pra Salvador, tomando um energéticozinho. Vou chegar lá agora em Salvador pra fazer uma revisão, 7h30 da noite, gratuita, no projeto AB Espírito Santo. Uma galera aí que estuda, uma galera cristã, uma galera que tem fé em Deus. Olha só, meu irmão, o barulho das aves. Olha que natureza. Olha que coisa linda que é esse nosso Brasil. E eu tô aqui para dar uma dica para vocês de direito constitucional e de direito tributário, com essa energia linda que vai abençoar vocês com a aprovação. Ou de qualquer lugar do Brasil que você me assiste, receba, como diz Rafa, meu irmão, tome posse da graça de Deus e não deixe a graça passar. Receba a minha energia positiva, receba o meu amor no teu coração, pega o teu caderno, que eu vou te dar 2 dicas que algo toca meu coração e diz que vão cair na tua prova. Uma de direito constitucional, uma de direito tributário, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar daqui, do meio da estrada, no meio do Nordeste, andando aqui pela BR. Não fique desesperado. Eu tô ligado em tudo o que tá acontecendo. E aqui, ó, é tudo meu. A BR é toda nossa. A BR é toda nossa. É tudo meu, galera. É tudo nosso. PB, mandando a dica agora. Direito constitucional na veia. Anota aí. Pega o caderno e anota. Pega o caderno e anota. A dica é omissões inconstitucionais e instrumentos jurídicos de combate. Anota aí, você no Brasil inteiro, que você vai cair na tua prova. Omissões inconstitucionais e instrumentos jurídicos de combate. Como é que a gente combate as omissões inconstitucionais? Vamos anotar? Primeiro ponto, anota aí. Existem 2 remédios jurídicos específicos para combater as omissões inconstitucionais: o mandado de injunção e a ADIM por omissão, a nossa ADO. Anota aí que nós temos do que vento gostoso, rapaz, é a benção de Deus, meu irmão, esse restinho de cabelo que eu ainda tenho ficando em pé, meu irmão. Então, anota aí no teu caderno que as omissões inconstitucionais são passíveis de combate através do manejo de 2 ferramentas jurídicas específicas para tal fim: o mandado de injunção e a ADIM por omissão. A ADIM por omissão, vocês sabem, é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A DO, recentemente, há 2 exames atrás, foi a que caiu na 2ª fase de constitucional. Uma turma linda que a gente conseguiu aí bater praticamente 100% de aprovação, eu e Rafa, mais de 500 alunos e somente 4 ficaram na repescagem com a gente. Bom, a ADIM por omissão, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, caiu há 2 exames atrás na peça da 2ª fase constitucional. A gente fechou, a gente lacrou. E o mandado de injunção? Qual é a diferença do mandado de injunção e da ADIM por omissão? O mandado de injunção é uma ação que, quando ajuizada, enseja a formação de um processo subjetivo. Já a ADIM por omissão enseja a formação de um processo objetivo. Anote que eu vou fazer as comparações mais importantes para vocês não errarem em prova. O mandado de injunção, quando ajuizado, fomenta a instauração do chamado processo subjetivo, ao passo que a ADIM por omissão, como as demais ações de controle de constitucionalidade abstrata, enseja a formação de um processo objetivo. O mandado de injunção não é uma ação de controle. A natureza jurídica do mandado de injunção é um remédio constitucional que, como toda ação que enseja processos subjetivos, possibilita a discussão incidental, no caso concreto, de uma suposta inconstitucionalidade. O mandado de injunção não é uma ação para o controle abstrato. O mandado de injunção vai discutir caso concreto. O mandado de injunção tem por natureza jurídica ser um remédio constitucional, ao passo que a ADIM por omissão, não. A ADIM por omissão é uma ação
de controle abstrato de constitucionalidade. A gente coloca a ADIM por omissão junto com a ADIM genérica, a ADI, com a ADC e com a ADPF, naquele quarteto das 4 ações clássicas de controle abstrato de constitucionalidade. Vocês se lembram quais são as 4 ações clássicas de controle abstrato de constitucionalidade? ADI, ADO, ADIM por omissão, ADO, ADC e ADPF. A ADIM por omissão é uma das ações clássicas de controle abstrato de constitucionalidade. Já o mandado de injunção é um dos 5 remédios constitucionais. As categorias jurídicas aqui são distintas. Tanto uma quanto outra servem para combater as omissões inconstitucionais. O mandado de injunção tem por natureza jurídica ser um dos remédios constitucionais. Mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, habeas corpus e habeas data. Você estuda mandado de injunção juntamente com os outros 4 remédios. No estudo 2, remédios constitucionais. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e ação popular. Já a ADIM por omissão não. A ADIM por omissão a gente estuda junto com a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, junto com a ADIM genérica, junto com a ADPF. A ADIM por omissão é uma das ações de controle abstrato, a ADO, que é ela, a ADC, a ADI e a ADPF. Moçada, a ADIM por omissão, ela não é ajuizável por qualquer pessoa. A ADIM por omissão não pode ser proposta pela pessoa que quer alegar no Supremo que está prejudicada diretamente pela omissão constitucional. Não. Ao contrário, o mandado de injunção é impetrável pelo próprio titular do direito subjetivo, que no caso concreto não se está podendo efetivar por conta da omissão inconstitucional. Exemplo, quando eu falo que até hoje não veio a lei complementar regular o direito de aposentadoria especial dos servidores, quando eu falo que até hoje não veio a lei complementar regular esse direito, quando eu falo que não veio a lei regular o direito de greve dos servidores federais, ora, meus amados, quem impetraria um mandado de injunção para discutir no Supremo que essa omissão inconstitucional está prejudicando a efetividade desses direitos? O próprio servidor. Mãe, vi que você entrou na live, daqui a pouco eu estou em Salvador, mãe. Te love, te amo, mãe. Cristina Gravatar, minha mãe. Te amo, mãe. Seu filho louco, maluco, né? Rafa foi dirigindo o carro todo direitinho para Aracaju. Eu tô voltando para Salvador, não aguentei, mãe. Tive que parar aqui na estrada, fazer um periscope para essa galera linda desse Brasil que segue seu filho. Seu filho deu certo, mãe. Seu filho deu certo na vida. Os livros me colocaram aqui, mãe. Te amo. Daqui a pouco eu dou um beijo em você e meu pai aí em Salvador. Tanto tempo que eu não vejo vocês. Tô chegando já, daqui umas 2h30 eu tô aí em Salvador. Então se liga, galera, você, mãe, que é médica, vamos aprender o direito, mãe. Doutora Cristina aí aprendendo o direito com a gente. Então, o mandado de injunção, quem impetra o mandado de injunção é o titular do próprio direito. No meu exemplo, se eu estou falando que ainda não regulamentaram a norma constitucional, que precisa de regulamentação para assegurar a efetividade do direito de greve na plenitude do servidor federal, se ainda não regulamentaram a norma constitucional que assegura a aposentadoria especial para aqueles servidores que trabalham expondo sua saúde, sua integridade física a risco, esses servidores, titulares do direito que está prejudicado, esses servidores é que podem impetrar o mandado de injunção. O mandado de injunção, como qualquer remédio constitucional, é uma ação que o titular do direito fundamental manuseia para pleitear no judiciário uma tutela protetiva. Já a ADIM por omissão não. Eu, Pedro Barreto, não posso ajuizar a ADIM por omissão. Nenhum servidor vai ajuizar a ADIM por omissão. Os legitimados a ADIM por omissão são os mesmos legitimados a ADIM genérica, a ADC, a ADPF, aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição. Presidente da República, Procurador-Geral da República, governadores, mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, do Senado, de Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara Legislativa, do Distrito Federal. Tô de olho, mãe, fique tranquila, despreocupada. Papai do Céu tá no comando, eu tenho uma blindagem aqui que você mesmo sempre disse, que meu corpo é fechado, eu sou blindado, não acontece nada. Então, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essa galera que pode ajuizar a ADIM por omissão. Já no mandado de injunção, quem impetra é o titular do direito subjetivo. Qual a diferença de ADIM por omissão e mandado de injunção, já que ambas são ferramentas para combater as omissões inconstitucionais? A ADIM por omissão é uma ação de controle abstrato. Só quem vai ajuizar a ADIM por omissão é um dos legitimados do artigo 103, ensejando um processo objetivo para discutir o direito objetivo, o direito escrito, se há ou não há.
de não se ter feito a norma que regulamentaria a norma constitucional. Já no mandado de injunção, eu falo de uma ação que é um remédio constitucional que viabiliza a formação de um processo subjetivo. O titular do direito subjetivo vai discutir o seu direito no caso concreto. Se eu sou um servidor que quero fazer a greve federal, se eu sou um servidor que quero a minha aposentadoria especial, eu vou impetrar um mandado de injunção para discutir o meu direito de aposentadoria especial, de greve em face da União. O mandado de injunção enseja processo subjetivo, é medida judicial subjetiva, para que eu efetive o meu direito subjetivo no caso concreto. Já ADIM por omissão não, é um processo meramente objetivo. Se o PGR ajuiza ADIM por omissão, ele não está necessariamente querendo fazer greve, ele não está brigando por uma aposentadoria especial. Na ADIM por omissão eu tenho um controle abstrato de constitucionalidade, concentrado no Supremo. No mandado de injunção eu tenho um controle concreto de constitucionalidade. Ainda que eu impetre o mandado de injunção no Supremo, é controle concreto. É caso concreto, eu vou lá brigar pela minha aposentadoria, eu vou brigar pelo meu direito de greve. Então anote as diferenças básicas. Mandado de injunção, quem é que é legitimado a ajuizar? O titular do direito fundamental que está prejudicado pela inaplicabilidade da norma constitucional que não se está aplicando porque não foi normatizada. A omissão inconstitucional está impossibilitando que se aplique a norma constitucional. E aí isso lesa a efetividade do direito fundamental daquele titular do direito para que a norma foi feita. Quem impetra o mandado de injunção é o titular do direito fundamental prejudicado. Quem ajuiza a ADIM por omissão, não. A ADIM por omissão, quem ajuiza é um dos legitimados ao ajuizamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade. Mandado de injunção, processo subjetivo. ADIM por omissão, processo objetivo. Mandado de injunção, o impetrante vai pedir a efetivação do seu direito. ADIM por omissão não. O autor na ADIM por omissão não está levando o direito subjetivo dele. O autor na ADIM por omissão vai apenas pedir que se declare a inconstitucionalidade. E, se possível, que o Supremo estabeleça um prazo razoável para a autoridade responsável pelo feitio da norma que se omitiu em fazer, a faça. Para isso serve a ADIM por omissão. Para que o Supremo avalie se realmente a omissão é inconstitucional, se já se configurou a síndrome da inércia, se a omissão realmente é patológica, se ela fere a Constituição, e aí declare a omissão como inconstitucional e ordene que a autoridade legislativa, a autoridade normativa responsável, faça, enfim, a norma e estabeleça um prazo. Ainda que a gente saiba, esse prazo que o Supremo fixa não vincula, não há coercibilidade, não há como obrigar a autoridade de poder normativa a fazer a norma, mas pelo menos se fixa e se gera no mínimo uma pressão política, como eu digo a vocês nas aulas lá do coaching, exame de ordem do portal F3. Então vamos lá. Lembre que tanto ADIM por omissão como mandado de injunção, lembre, professor Kleber Barros Brock, que tanto ADIM por omissão como mandado de injunção, né, lembre que tanto uma quanto outra são instrumentos para combater omissões inconstitucionais. Na prova de vocês, a omissão inconstitucional está ligada a que perfil de norma constitucional? A que perfil de norma constitucional a omissão inconstitucional está atrelada? Quando eu falo de mandado de injunção, de ADIM por omissão, eu estou me reportando a um determinado perfil de normas constitucionais. Vamos anotar que normas constitucionais são essas? São as normas não autoexecuíveis. As normas não autoexecuíveis. As normas que estão com aplicabilidade diferida. As normas de aplicabilidade diferida, indireta, de eficácia, professor Kleber Barros, limitada. Então, vamos lá, anota aí nos seus apontamentos. Quando a gente fala de omissão inconstitucional, a qual se combate através da ADIM por omissão no controle abstrato, processo objetivo, do mandado de injunção no controle concreto, processo subjetivo, qual é o perfil de norma constitucional do qual a gente está falando? Anota, normas não autoexecuíveis, normas de aplicabilidade diferida, indireta, que ficam com a eficácia limitada. Aquelas normas constitucionais que precisam ser regulamentadas pelo legislador infra para que se possam aplicar. Aquelas normas que, quando a Constituição é promulgada, elas não são autoexecuíveis, elas precisam que uma lei venha viabilizar a executoriedade delas. Aquelas que Thomas Coley, nos Estados Unidos, chamava de Not Self-Provision Rules, Not Self-Executive Provision Rules, não são autoexecuíveis. Normas que, quando a Constituição é publicada, entra em vigência, não se auto-executam, porque elas são carentes de um complemento. Então compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Enquanto a lei complementar não disser o que é fortuna, não disser quando é pequena, média ou grande, a norma do artigo 153, inciso 7, não se aplica. Com a mera vigência da Constituição, a norma não se aplica, ela não tem aplicabilidade direta da Constituição ao fato, não tem aplicabilidade imediata com a vigência da Constituição, não é auto-execuível.
Os principais efeitos dessa norma, tributar quem tem grande fortuna, só vão acontecer se for feita a lei complementar. A norma que instituiu competência para a União instituir imposto sobre grandes fortunas, lá no artigo 153, inciso 7, é uma norma não autoexecuível, só será executada se a lei complementar for feita. A aplicabilidade está adiada, está diferida para o futuro, é indireta. Eu só vou aplicar a norma constitucional se a lei complementar vier e possibilitar a aplicação. A norma constitucional depende da lei complementar para pegá-la pela mão e aplicá-la no caso concreto. Então anote, omissões inconstitucionais estão atreladas às normas constitucionais não autoexecuíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, de eficácia limitada. Cuidado, não é sem eficácia, é eficácia limitada. Os efeitos principais é que não se produzem. Mas toda norma constitucional produz uma série de efeitos. Então, eficácia limitada. Mandado de injunção e agir por omissão servem para combater as situações em que o legislador infra não faz a lei, por não fazê-la, impossibilita que a norma constitucional se aplique, a norma constitucional fica sem poder ser aplicada e os titulares dos direitos protegidos por essa norma não conseguem ter efetividade dos direitos. Por isso a gente diz que essas normas constitucionais não autoexecuíveis, de aplicabilidade diferida, adiada para o futuro, para quando vier a lei, precisam que a lei venha. Se a lei não vier, essas normas não se aplicam. E se o tempo passa e essa lei não vem, e a gente constata no caso concreto que já passou tempo suficiente e já se vivenciaram experiências sociopolíticas suficientes para possibilitar o feitio da lei, hoje, com quase 30 anos de Constituição, eu percebo que já se viveu o suficiente sociopoliticamente para saber como fazer uma lei que regula o direito de greve do servidor federal. Hoje nós já temos experiência suficiente para que entendamos como fazer a lei que regula a aposentadoria especial do servidor que trabalhou em condições de expor a sua saúde a risco. Já passou tempo suficiente. Portanto, eu tenho uma inércia patológica, já passou tempo suficiente, já se viveram experiências suficientes para conseguir fazer a lei de modo seguro. Essa omissão é inconstitucional. Ela é responsável, porque só falta fazer a lei, já passou tempo suficiente, já se viveram experiências suficientes, já há substrato técnico, científico suficiente para fazer a norma na lei. O não feitio dessa lei é a única razão para não se aplicar a norma constitucional e assim prejudicar os direitos dos interessados. Se o PGR, o presidente, os partidos políticos com representação no Congresso quiserem que o Supremo declare que isso é inconstitucional e que ele determine que se faça a norma, eles podem ajuizar um ativo por omissão, controle abstrato, processo objetivo. Se o titular do direito prejudicado quiser concretizá-lo no caso concreto, impetra o mandado de junção e pede ao Supremo que concretize o direito, tese concretista, aplicando por analogia uma lei similar que regule um caso parecido, como na greve do servidor federal, que o Supremo vem aplicando por analogia a lei da greve privada. A aposentadoria especial do servidor federal vai sendo dada com base. Tudo bem? Fica aí a dica. E uma rápida de tributário. Galera. A minha dica aqui de tributário é sobre os impostos residuais. Nunca foram criados, mas a Constituição permite no artigo 154, inciso 1, artigo 154, inciso 1, que a União crie outros impostos, além dos 13 já previstos na Constituição. A Constituição permite que a União crie impostos residuais, que são outros impostos, além dos já previstos na Constituição. Para criá-los, só se for por lei complementar. Se for por lei complementar, pode. Ao criá-los, os impostos residuais devem ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos que já existem. A União não pode criar um imposto residual sobre renda, porque esse já existe. Não pode criar um imposto residual sobre heranças, já existe. Então, imposto residual, fato gerador e base de cálculo diferente dos que já existem. Devem obedecer à não cumulatividade, só por lei complementar. E 20% da receita arrecadável pertencerá aos estados. Então anote, imposto residual é um imposto que não existe hoje, mas pode ser criado a qualquer momento, só pela União. A competência residual é exclusiva da União. Só pode criar por lei complementar, nunca por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Não pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo dos impostos que já existem. Obedecerá à não cumulatividade. E 20% da receita arrecadada com imposto residual pertencerá aos estados. Vou me despedir de vocês, tenho que pegar a estrada, tenho 3 horas de chão aqui, 2h30, 3 horas. Vou chegar em Salvador para dar aula lá, quem aí for de Salvador e estiver me assistindo, lá no Parque Júlio César, no centro comunitário, do lado da PAI, na Pituba, muro com a PAI, ali na Pituba, perto das barcas do Paz Mendonça, do velho Paz Mendonça, né? Do Bom Preço, né? Então ali na Pituba, no Parque Júlio César, centro comunitário, estou chegando aí daqui a pouquinho, 7h30, 7h50, quase 8 da noite, para fazer uma revisão gratuita, de graça, de direito constitucional. E amanhã de manhã, 8 horas da manhã, no Bahia Otton Palace, eu estou abrindo um mega evento do Portal F3 aí no Otton. 10 horas eu estou embarcando para Recife. 1 hora da tarde eu falo em Recife, amanhã no evento do Portal na Faculdade Universo. 2 horas eu pego a estrada, vou dirigindo para João Pessoa.
4h30, 5 horas da tarde eu chego em João Pessoa para fechar o evento no Hotel Caiçara em João Pessoa. Tudo bem? Domingo eu tô em Jampa, tem evento eu e Rafa o dia inteiro, domingo em Jampa. Terça-feira, dia 22, eu tô em Maceió. Quinta-feira, dia 24, meu aulão gratuito com o Rafa no Rio de Janeiro, ao vivo pro Brasil inteiro. A revisão final do PB e do RB. E no sábado eu faço Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro, na véspera da prova do AB, o papo final no portal. PB rodando 14 capitais em 2 semanas, levando com muito amor, com muita positividade, mais do que um ensinamento jurídico, uma palavra de fé e de esperança para você. Nunca duvide dos seus sonhos. Um dia eu sonhei fazer isso, rodar esse Brasil, fazer um periscópio no meio do mar, no meio de um rio, na estrada, no meio do nada, com muito amor. Eu amo vocês. Muito obrigado por prestigiarem o meu trabalho. E nunca duvidem, estudar vale a pena. Jamais esqueçam, Deus abençoa a todos nós. E quando a gente tem Deus no coração, muita fé, muita força de vontade, a gente chega lá. Agora, só peçam que eu vá em paz, daqui para Salvador. Mãe, de noite eu te vejo. Dou um beijo em você e meu pai, tá bom? Fique na paz de Jesus. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Olha que lindo, olha esses coqueiros. Olha esses coqueiros lindos. Uhul, que lindo. Valeu, minha gente. Portal F3 com foco, força e fé. Foco, força.